Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós estamos iniciando a nossa aula de número 21 do Movimento Aprender Mais. Hoje nós estaremos trabalhando a sequência didática número 22. Vamos iniciar uma nova sequência: placas, cartazes e brinquedos. Atividade 22.1, nas páginas 43 e 44. Nós vamos trabalhar a parte do livro EMAI, tá bom? Sequência 22. Placas, cartazes e brinquedos. Atividade 22.1. Observe as imagens registradas em placas. Então, nós temos aí a placa número 1. O que a gente consegue observar na primeira placa que tem aqui, pessoal? O que traz de informação essa primeira placa? É uma placa que está ensinando como fazer o quê? Utilizar o banheiro, né? Olha aqui as informações, ó. Não urine no chão, jogue papel higiênico no cesto, após o uso, dê a descarga e lembre-se, depois de você, outros utilizarão este sanitário. Então, esse tipo de placa a gente encontra em banheiros públicos, né? No shopping, numa loja, tá? Então, esse tipo de placa, na escola, às vezes a gente consegue encontrar algo parecido também, né? Para nos ensinar como utilizar os sanitários, né? Os banheiros, de forma certa, né? Da forma correta, tá? Olha a placa 2. Esse tipo de placa, vocês encontram onde? Observem essa placa. Qual a informação que traz aqui? É uma placa de rua, né? Olha, nós temos aqui o nome da cidade em que essa placa se encontra, que é Itapetininga. O nome da rua, olha, Rua Barão de Itapetininga. E aqui nós temos a quadra, né? Que essa placa representa. Então, aqui a gente tem os números das casas que são encontradas nessa quadra, né? E aqui nós temos o CEP da rua também, que auxilia a entrega de cartas, por exemplo, né? Os carteiros, eles se baseiam no número do CEP e nos números daquela quadra, daquelas casas que estão ali naquele quarteirão, para separar as correspondências, para que o carteiro entregue de uma forma mais eficiente, mais rápida, né? Então, esse tipo de placa, vocês estão acostumados a encontrar nas ruas da cidade, né? E a placa 3? O que é essa placa 3? Observem aí. Olha lá, está escrito, voltei mais bonito. E aqui, o que é isso aqui? Quem sabe? É a temperatura, né, do lugar. 33 graus. E aí, tá frio ou tá calor? 33 graus. O que vocês acham? Tá calor, né, gente? Bem calor, né? E aqui a placa está escrito voltei mais bonito. Não dá referência de lugar, né? A gente não sabe onde essa placa está, mas é uma placa que costuma ser encontrada na cidade, né? Ou no centro da cidade, ou em alguma rua principal, porque é um lugar onde passa muita gente, então eles informam. Às vezes aqui, né, nesse tipo de placa, também aparece a hora, né? A hora e a temperatura. Aqui, no caso, está aparecendo apenas a temperatura, né? Então, esse tipo de placa também é encontrado nas cidades, né? E a placa 4? Onde é que a gente encontra esse tipo de placa? O que ela traz de informação para a gente? Olha, esse tipo de placa a gente encontra, olha, traz nomes de cidades, olha, e a quilometragem que falta para chegar a essas cidades. Então, de onde a pessoa está, para ela chegar na cidade de Americana, faltam 32 quilômetros. Para ela chegar na cidade de Limeira, faltam 53 quilômetros. E para ela chegar na cidade de São Paulo, faltam 97 quilômetros. Então, observem aqui, olha, que essa placa está na pista, né? Na rodovia. Então, a pessoa está viajando de um local para outro e esse tipo de placa informa os nomes das próximas cidades e quanto que falta para chegar até essas
cidades, tá? Então, esse tipo de informação que nos traz, ok? As fotos das placas 1, 3 e 4 foram conseguidas, né, no IMESP, e a foto da placa 2 foi pega, né, no grupo de referência de matemática, disponíveis em arquivo, todas elas foram retiradas do IMESP, tá bom? E IMESP, pessoal, essa sigla, IMESP, significa Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, tá? Então, é onde ficam os arquivos de foto, de imagem, tá? Então, vamos continuar aqui. Número 2. Você sabia que cada placa traz uma informação? Nós conversamos agora, né? Analisando as placas, a gente viu o que cada uma trouxe de informação. Qual é a função de cada uma, né? Então, agora a gente vai escrever o que a placa 1, olha lá, vamos voltar na placa 1. O que a placa 1 traz de informação? Nós já conversamos, ela mostra como devemos utilizar o banheiro, né? Essa é a informação da placa 1. Então, eu coloquei aqui. A placa explica como utilizar os sanitários de maneira correta, né? Então, o que tem que fazer? Como tem que utilizar esses sanitários de forma que o próximo que entrar, que for utilizar, não chegue num lugar sujo, né? Um lugar fedido, né? Então, tem um passo a passo ali para ser utilizado de forma correta, né? E a placa 2? Escrevam aí no livro de vocês quais informações, o que essas placas representam. A placa 2, 3 e 4. Vai lá, coloquem o que vocês entendem que essas placas representam. E aí, escreveram? Vamos fazer, então? A placa 2 é essa placa da rua aqui, né? Então, o que ela representa? Olha lá. É uma placa de rua, né? É a placa de uma rua da cidade de Itapetininga. É isso que ela representa. Ela traz o nome da rua, né? E a placa 3, o que vocês colocaram? Essa placa aqui. O que vocês colocaram? O que ela representa? Olha lá, eu coloquei que ela mostra a temperatura de um determinado lugar, né? Ela serve para isso, para mostrar a temperatura da cidade, né? Do lugar onde ela está, nos horários durante o dia, né? Então, é para isso que ela serve. E, por último, a placa 4, que é essa placa que nós já conversamos, né? Que ela está aqui na estrada, né? Mostrando os nomes das cidades e quanto falta para chegar. Então, a placa 4 é uma placa que encontramos na estrada, né? Então, é isso o que elas representam, né? Então, elas nos auxiliam dentro da cidade ou nos dando dicas de como utilizar determinados lugares ou mostrando a temperatura ou o horário, né? Como eu falei para vocês, dependendo da placa, né? As informações necessárias para que a gente se localize, para que a gente se oriente. É para isso que elas servem, né? E o que representam os números que estão nas placas 2, 3 e 4? Então, a placa 2 é a placa da rua, a placa 3 é a placa da temperatura e a placa 4 é a placa das cidades, né? Mostrando as quilometragens. E aí, o que vocês acham que esses números representam? Observem aí as placas no livro de vocês. O que vocês entendem que esses números representam? Todas as placas que a gente viu têm números? Não, né? A placa número 1 não tem, né? Mas a placa número 2, a número 3 e a número 4 tem número sim. Por quê? O que esses números nos representam? Olha lá, eu coloquei que a placa 2 mostra os números das casas na rua Barão de Itapetininga. Ela mostra os números das casas e também tem o CEP, né? Lembra que eu falei para vocês? O CEP é o código postal daquela rua. Então, o carteiro consegue, olhando o CEP, ele consegue se basear onde que as cartas que ele tem que separar, né? Ele separa pela rua e pelas quadras, porque isso facilita o trabalho dele na hora de entregar. Já pensou se ele chega na casa e tem que ficar procurando pelo nome da rua, pelo número? É difícil, né? Vai demorar muito tempo.
Então, para agilizar, ele separa pelo CEP, né, que é o código postal, e deixa já separadinho pela quadra, né, os números das casas que tem na determinada quadra que ele está, porque assim é muito mais fácil para ele entregar, né? Então, a placa 2 mostra os números das casas que tem naquela quadra, né, daquela rua. A placa 3 mostra a temperatura do lugar, né, o número representa a temperatura do lugar, e nos números da placa 4 apresenta as quilometragens, né? Então, a placa 4 apresenta os nomes das cidades próximas e as suas quilometragens, tá? Então, os números da placa 2 representam os números das casas, né? A placa 3, a temperatura, e a placa 4, as quilometragens. Quantos quilômetros faltam para chegar em determinadas cidades, certo? Esses são os números, né? O que os números representam, tá? Você saberia escrever por extenso os números da placa 2? Vamos voltar lá para ler. Olha, nós vamos observar aqui os números das casas que estão aqui, tá bom? Não, o CEP a gente não vai observar, a gente vai observar os números das casas. Como que a gente lê esses dois números? Vocês sabem fazer a leitura desses números? Olha, aqui eu tenho 3 centenas, 0 dezenas e 9 unidades. 3 centenas. Como que eu leio esse número? 300, né? Como eu não tenho nenhuma dezena, eu já vou falar o próximo, que é a unidade. Então, 309, né? É assim que eu leio esse número. E esse aqui? 2 centenas, 0 dezenas e 1 unidade. Como que eu vou ler? 201, né? Como eu não tenho nenhuma dezena, eu já falo o nome da centena e da unidade direto, né? Então, 309 e 201. Então, como que eu escrevo por extenso? 309. Escrevam aí, por favor, no livro de vocês. 309 e também escrevam 201. Por favor, já escrevam que eu já vou fazer com vocês. Pronto, fizeram? Então, vamos lá. Olha lá. 309. Lembrando que 300 é com Z, tá bom? 309, porque nós não temos nenhuma dezena, tá bom? 0 dezenas. Então, por isso que eu falo só a centena e a unidade, 309. E 201? 200, olha. 201, também com a letra Z, tá bom? Então, 309, 201, ok? São os dois números que nós temos lá na placa 2 e escritos por extenso, tá? Então, isso que significa escrever por extenso, é escrever o nome do número, ok? Você saberia dizer qual número da placa 2 é maior? Qual desses dois aqui é maior? Qual dos dois? Por quê? Vai pensando já no motivo. Como que você sabe qual dos dois é maior? Olha só, observem aqui. Eu tenho 3 centenas aqui. E aqui eu tenho 2 centenas. Qual que é maior? 3 ou 2? 3, né, gente? Olha. Então, esse é o maior. Então, a placa 309 é a maior, tá? Eu coloquei aqui por extenso novamente. Então, a maior é a placa 309. Letra E. O número 309 é maior ou menor que o número 311? Olha que aqui eu já tenho uma dezena. Então, eu vou ler 300, porque são 3 centenas. E o 11, eu já sei, né? Se eu tirar o 300 aqui da frente, eu vou ler como? 11, não é? Então, colocando 300, eu só vou adicionar a centena. Então, 311. Qual que é maior? 309 ou 311? O número 309 é maior ou menor do que o 311? É menor, né, gente?
Aqui eu tenho 3 centenas, 0 dezenas e 9 unidades. Aqui eu tenho 3 centenas, 1 dezena e 1 unidade. Aumentou 1 dezena aqui, né? Que eu não tinha aqui. Então, 311 é maior do que 309. 309 é menor do que 311, tá? Escreva sobre a importância das placas de sinalização em espaços públicos. Por que é importante a existência dessas placas? Por que é importante ter placa indicando o nome da rua, o número das casas? Por que é importante ter uma placa mostrando a temperatura ou uma placa mostrando os nomes das próximas cidades que virão e quantos quilômetros faltam? Para que é importante ter esse tipo de placa? Ou uma placa no banheiro me mostrando como que eu devo utilizar corretamente aquele lugar? Qual é a função dessas placas? Olha lá, eu coloquei assim, olha, as placas são importantes para a comunicação. Comunicação, mas ninguém vai conversar. Não vai conversar, mas a mensagem que a placa vai te passar é como se alguém estivesse te falando o que você deve fazer, né? Tem uma mensagem por trás daquilo. Então, é uma comunicação que alguém colocou aquela placa lá intencionalmente para que você entendesse o recado, né? Então, é uma comunicação e também para a segurança dos lugares e das pessoas, né? Então, as placas, elas não servem só de enfeite, né? Aliás, não é de enfeite, né? Para que elas são feitas. Elas ajudam que aquele lugar seja utilizado corretamente. Por exemplo, se tem um lugar que tem alta voltagem de energia, vai ter uma placa lá avisando para você não relar, para você não pôr a mão. Quer dizer, ajuda para que você não sofra um acidente, né? Essa placa está te passando esse tipo de informação. Olha, não rele, porque tem alta voltagem, você vai tomar um choque, né? Num vidro de veneno, por exemplo, vai ter lá uma informação bem grande para que você não coloque na boca, para que você não coloque no olho, para que você não deixe perto de criança pequena, né? De nenhum tipo de idade, porque é veneno, porque faz mal. Não é verdade? No rótulo não vem escrito assim? A placa tem a mesma função, a função de te passar uma mensagem, né? De segurança ou de localização, né? Elas são importantes para sinalizar localizações, advertências, pedidos. Então, é muito importante, por exemplo, quando você está viajando. De repente, você não sabe onde você está. Aí você olha a placa e fala, estou em tal cidade. Falta 30 quilômetros para chegar na cidade que eu quero. Então, ela te localiza, ela te ajuda, né? E também traz uma segurança, porque de repente não tem placa nenhuma, você não sabe nem se você está no lugar correto, se você está indo para a direção correta, não é verdade? Então, as placas são muito importantes para a localização, para advertências, para pedidos, como a gente colocou aqui. Ok, pessoal? Muito bem. Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês na nossa aula de amanhã. Combinado? Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau.